Boa noite, pessoal. For chegando aí, dá um joinha. Conta se está tudo tranquilo, se está dando certo a imagem, som. Boa noite, Josi. Maria Terezinha, boa noite, seja bem-vinda. E aí, como estão vocês? Espera aí mais um minutinho, o pessoal chegar, para a gente poder iniciar às 19h30. Quem mais chegou aí, pessoal? Boa noite, Gislene, seja bem-vinda. Bom, pessoal, 19h30, vamos então dando início à nossa atividade de hoje. Convido a todos a fecharem os olhos, elevarem o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a equipe espiritual que nos assiste, nos trabalhos espírita, amor, fé e luz. Possamos, nessa noite, receber com carinho a esses irmãos que sempre estão dispostos a nos auxiliar, a nos amparar, a nos mostrar o caminho correto para a nossa evolução, aquele caminho que nos trará a paz, o amor, a serenidade. Então que possamos hoje nos sentirmos envolvidos por esse amor, por esse carinho, e que possamos receber com os corações abertos os ensinamentos e as mensagens que nos foram transmitidas por André Luiz através da sua obra.
Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, que assim seja. Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 24. Estamos quase na metade do livro. Semana que vem chegamos ao capítulo 25, a metade do livro. E esse é um capítulo bem interessante, né? Todos os capítulos são, mas alguns são mais marcantes. Esse aqui eu considero um dos capítulos marcantes dentro do livro O Nosso Lar. Capítulo 24. O impressionante apelo. Ligado o receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade. Vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor no gabinete de trabalho. Daí a instantes começou ele a falar. Emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos, quantos puderem ceder, algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças. Há serviço para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música novamente. A inflexão do estranho convite abalara-me as fibras mais íntimas. Veio Lísias em meu socorro explicando. Então, pessoal, a primeira coisa que André Luiz escutou, né, quando Lísias ligou o aparelho, né, que a gente pode fazer aqui uma comparação, né, com uma televisão, né, o André Luiz faz essa comparação. E a primeira coisa que ele viu e ouviu foi uma mensagem de um trabalhador de outra colônia, a colônia Moradia, né, de nome Moradia, solicitando apoio, solicitando ajuda das outras colônias, né, de trabalhadores de outras colônias. Em que sentido? Essa colônia, ela é uma colônia que fica mais próxima ainda das zonas umbralinas, né, e das regiões ligadas à crosta terrestre, e eles fazem um trabalho de higiene da psicosfera, né, do planeta. E eles estavam sobrecarregados naquele momento. Por quê? Os encarnados, né, abriram oportunidades para que aqueles espíritos desencarnados ainda muito ligados ao mal se ligassem, né, aos encarnados, incitando a humanidade encarnada a crimes contra a própria humanidade. Né? Lembrando aqui que nós estamos... o livro se passa às vésperas, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, essa ligação, né, entre os encarnados e esses desencarnados, né, vai culminar no início, né, na deflagração
da Segunda Guerra Mundial. E esses trabalhadores de moradia, muito preocupados com esse movimento e com esse excesso de trabalho, solicitavam então apoio, ajuda para que a paz fosse mantida, na intenção de que a Segunda Guerra, né, não fosse deflagrada. Interrompeu-se veio Lísias em meu socorro explicando: estamos ouvindo moradia, velha colônia de serviço muito ligada às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo, mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Que diz? Indaguei aterrado. Pois não bastou o sangue da última grande guerra? Lísia sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar, em silêncio, a gravidade da hora humana. Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo constrangera-me. Assombrava-me, sobretudo, a imensidade dos serviços espirituais nos planos de vida nova a que me recolhera. Pois havia cidades de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação. Apresentara-se a voz do locutor com entonação de verdadeiro SOS. Vira-lhe a fisionomia abatida no espelho da televisão. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem? Ouvira-lhe nitidamente o idioma português, claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio? Identificando-me as perplexidades, Lísias esclareceu. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem as barreiras idiomáticas. Mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma no lato sentido da expressão. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui, condicionados a fronteiras psíquicas. Nos mais diversos setores de nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações, mas insta considerar que a regra é sofrer-se dessas restrições. Nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Então, além da notícia, né, da iminência de uma outra guerra mundial, André Luiz ficou surpreso com a questão da comunicação, porque ele ainda acreditava, né, que a comunicação entre colônias e ali entre os espíritos ali que habitam essas colônias se dava simplesmente pelo pensamento, que não era mais necessária a linguagem, né, a comunicação via equipamentos, né, de transmissão e recepção de som e imagem, né? E aí Lísias explica a ele o que acontece. Nós, ao desencarnarmos, não damos um salto evolutivo. Nós continuamos a nossa jornada, né, sendo como somos aqui. Então, nós não vamos mudar de repente. Nós vamos continuar com os nossos mesmos conhecimentos, com as mesmas vontades, desejos,
da forma como nós somos aqui. A única diferença imediata vai ser a questão do corpo físico, que nós não vamos mais, após o desencarne, tê-lo, né? Mas essa é a única diferença em princípio, né? Então, ainda se faz necessário que a comunicação se dê pela linguagem, pela expressão, que se utilize equipamentos de transmissão e recepção. Nós não vamos simplesmente despertar o nosso potencial de comunicação pelo pensamento, né? Isso vai exigir de nós todos um crescimento, um aprendizado, para que um dia a gente se apodere dessa nossa potencialidade, né? Que a gente desperte essa potencialidade. Então, assim, em alguns casos, como Lísia cita, existem já espíritos capazes de fazer essa comunicação, simplesmente pelo pensamento. Principalmente, da mesma forma como acontece aqui no plano físico, espíritos muito afinizados, né? Aqueles espíritos que têm muita afinidade entre si. E a gente vê isso aqui no plano físico, né? Quando a gente tem aquela pessoa com a qual a gente tem muita ligação, uma amizade muito grande, ou um parente com o qual é muito ligado, e em alguns momentos a pessoa pensa em nós e a gente tem aquele sentimento, né, aquele desejo de, nossa, preciso falar com fulano, preciso ir lá ver ciclano, né? Por quê? Houve essa comunicação pelo pensamento, né? Mas isso ainda é muito raro aqui para nós encarnados, e para os desencarnados, nesse plano aqui onde André Luiz se encontra, alguns conseguem, né? Mas não é a regra geral. Nesse ínterim, interrompia-se a música, voltando o locutor. Emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Então, frisando esse detalhe aqui, pessoal. O que esse trabalhador de Moradia está colocando aqui bem claro e nítido? Forças tenebrosas do umbral, né, ou seja, aqueles nossos irmãos que ainda estão envolvidos com o mal, que ainda estão na ignorância, penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Ou seja, somos nós encarnados com as nossas más tendências, nossas más ações, a nossa invigilância, que permitimos a esses irmãos se aproximarem. Nós é que damos guarida a eles. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Então, é interessante isso, gente. Olha os detalhes. Neste momento aqui, ele está informando, né, que existem trabalhadores lá da colônia Moradia fazendo o seu trabalho nos gabinetes políticos, né? Ou seja, junto àquelas pessoas que governam os países. Isso é interessante a gente observar, que existe a espiritualidade, ela está presente em todos os lugares. Nós temos ainda uma tendência muito grande a acreditarmos que nós só estamos ligados, conectados à espiritualidade quando nós estamos na casa espírita ou quando nós estamos em uma igreja, em um templo religioso. Apenas nesses locais é que nós normalmente entendemos que estamos ligados à espiritualidade e que a espiritualidade está de alguma forma agindo em nosso benefício.
E aí a gente precisa criar essa consciência de que a espiritualidade está em todos os lugares, sem exceção. Todos os lugares são lugares santos, por assim dizer. Não existe nenhum lugar nesse mundo, na criação de Deus, onde não haja a presença divina e não haja a presença de trabalhadores devotados no bem. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Então, o que ele está dizendo aqui? Que alguns países, alguns governos estavam extremamente centralizados, ou seja, o poder estava na mão de pouquíssimas pessoas ou de uma pessoa. E aí fica difícil a eles o trabalho, porque as possibilidades são escassas. Então, quando esse governo está na mão de mais pessoas, onde mais pessoas podem opinar, podem votar, aí nós temos mais possibilidades de ajuda, de amparo da espiritualidade, nesse caso aqui. Ó irmãos muito amados, dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. Calou-se o locutor e voltaram as cariciosas melodias. O enfermo permaneceu em silêncio. O enfermeiro permaneceu em silêncio, mas não ousei interromper. Após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez novamente ouvir. Emissora do posto 2 de moradia, continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz, que presidem aos destinos da América. Cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas. Amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quanto estiver ao vosso alcance, vinde em nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre, e muitos de vós volveremos aos fluidos carnais para resgatar prestínios erros. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamo-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo. Dilatemos nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. Então vocês vejam, gente, o quanto essa colônia, né, essas pessoas, esses seres lá, estavam se dedicando a buscar impedir que a humanidade chegasse ao extremo, né, da guerra. E percebam a aflição, né, desses espíritos ao perceberem que o seu trabalho não estava surtindo o efeito desejado. Né? O pedido de socorro para que mais espíritos se unissem a eles no intuito de impedir que a humanidade encarnada chegasse ao extremo da guerra. A essa altura, uma lágrima que seus olhos não conseguiram conter. Num gesto expressivo, falou comovido. Grandes abnegados,
os irmãos de moradia. Tudo inútil, porém, acentuou triste, depois de ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará, em dias próximos, terríveis tributos de sofrimento. Pessoal, minha internet aqui deu uma paradinha. Todo mundo me escutando aí direitinho? Dá um joinha aí para me saber que está tudo bem. Não há, todavia, recursos para conjurar a tremenda catástrofe? Perguntei sensibilizado. Acrescentou Lísias em tom grave e doloroso. A crítica. Para atender às solicitações de moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias. Mas o Ministério da União Divina, esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está em excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto, Lísias convidou-me a recolher. Então, aqui nesse finalzinho, gente, é interessante nós observarmos que nós somos personalidades, né, individuais, mas coletivamente nós somos uma outra personalidade. Cada país, cada povo cria uma personalidade, né? E essa personalidade, ela responde coletivamente às mesmas leis que nós respondemos individualmente. Ou seja, se nós precisamos trabalhar o nosso orgulho, a nossa ganância, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, entre outras, individualmente, também teremos que trabalhar isso enquanto coletividade, nessa personalidade coletiva, né? E então era isso que estava acontecendo no momento da Segunda Guerra Mundial. Aquelas nações, né, que estavam excessivamente orgulhosas, vaidosas, egoístas, precisavam lapidar isso, precisavam trabalhar isso coletivamente. E então veio a pedagogia da dor, assim como chega a pedagogia da dor para nós individualmente, para que a gente possa trabalhar esses valores, essas questões em nós, né? Então a gente precisa sempre observar que nós, enquanto nós interferimos na coletividade. Por quê? Se nós formos, vamos dizer assim, se os bons são maioria, a persona coletiva vai ser bom, vai ser uma persona boa. Agora, se somos muito egoístas, em grande maioria, o que vai acontecer? Essa persona coletiva vai ser egoísta. Então nós precisamos repensar isso. Quando nós fazemos o nosso trabalho individual, nós estamos contribuindo para a coletividade. E nós precisamos também auxiliar aos outros, ao próximo, para que ele trabalhe em si as suas questões, para que tudo isso se reflita na coletividade. Certo? E a questão da psicosfera, né? Quando nós damos guarida ao medo, à raiva, à insegurança e a outros pensamentos de baixa vibração, nós
poluímos, por assim dizer, a psicosfera do nosso planeta, a psicosfera do nosso país, dessa coletividade. E atraímos, abrimos caminho, abrimos portas para que aqueles nossos irmãos, ainda envolvidos com o mal, ainda na ignorância, se liguem a nós de forma coletiva e amplifiquem em nós os nossos erros, as nossas dificuldades. Então precisamos trabalhar em nós, lapidar os nossos defeitos, as nossas dificuldades, para que a gente possa contribuir com a coletividade. E devemos também trabalhar os nossos pensamentos, aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos comunicando, para que nós não deixemos poluída a nossa psicosfera e não para que não darmos possibilidade, ou para diminuirmos pelo menos as possibilidades desses nossos irmãos desencarnados se ligarem a nós e amplificarem as nossas falhas. Certo? Bom, pessoal, e aí trazendo isso um pouco para nós hoje, para o nosso momento hoje, nós estamos vivenciando algo coletivo, mundialmente. Estamos enfrentando uma grande questão mundial com relação ao Covid-19. Então, nós precisamos dar a nossa contribuição. Ou seja, vamos contribuir para que essa psicosfera não fique poluída. Vamos elevar o pensamento, vamos elevar o padrão vibratório em relação a esse tema para que a gente possa fortalecer a coletividade, para que a gente possa fechar as portas às influências negativas. Tá certo? Então, vamos aí, gente. Eu convido vocês a repensarem um pouco o que vocês estão falando, distribuindo, comentando, incentivando coletivamente em todos os campos, em todos os aspectos, mas com foco maior nessa questão do Covid-19. O que é que nós estamos consumindo, o que é que nós estamos vibrando em relação a isso. Vamos auxiliar a coletividade, vamos nos auxiliar e auxiliar ao próximo, vibrando padrões elevados de otimismo, de esperança, de amor. Vamos elevar os nossos padrões, vamos limpar a psicosfera do nosso planeta. Com toda certeza, os nossos irmãos do plano espiritual, dessas colônias, Moradia, Nosso Lar e outras tantas, estão trabalhando nesse sentido, de nos auxiliar, de nos amparar nesse processo coletivo. Tá? Vamos entender isso. Nós estamos passando um processo coletivo. Ok? Bom, pessoal, então era isso que nós tínhamos para hoje. Espero que vocês aí tenham gostado desse capítulo. Lembrando a vocês que o Centro Espírita Amor, Fé e Luz promove às segundas-feiras a conversa fraterna. Estamos disponíveis a quem precisar de conversar, expor alguma questão e refletir à luz do Espiritismo sobre essa questão. Tá? Como é que é feito isso? Você faz o preenchimento do cadastro, um formuláriozinho bem simples, que está lá no grupo, é o primeiro post fixado. Você vai colocar o seu nome e o seu telefone com o WhatsApp. Todas as segundas-feiras, assim que a gente termina o estudo do Nosso Lar, os trabalhadores responsáveis por essa atividade entram em contato com quem deixou o nome e o telefone lá, tá bom? Eles vão ligar, é uma chamada de vídeo no WhatsApp, ok? Da mesma forma como acontece na casa espírita fisicamente.
todos os seus dados são protegidos, ninguém fica sabendo do teor da sua conversa, tá? A não ser a pessoa que vai te atender. Aliás, as pessoas, 2 pessoas vão te atender, ok? E na sexta-feira, às 19h30, também nós temos a reunião pública. Convido a todos a participarem, a estarem presentes. Lembrando, pessoal, os vídeos ficam gravados, pode assistir depois? Pode, mas a presença, a união nossa, mesmo que fisicamente distantes, forma uma cadeia energética muito importante para todos nós e para a espiritualidade. Nós facilitamos o trabalho da espiritualidade ao nos conectarmos coletivamente no mesmo horário, ok? Então, aguardo vocês na sexta-feira também às 19h30, tá bom? Então, mais uma vez, convido vocês a fecharem os olhos, a serenarem os corações, elevarem o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda essa equipe espiritual que nos assiste e nos ampara, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo a todo o trabalho de socorro e de amparo que nos é oferecido a todos os momentos e agradecendo ao Mestre Jesus por mais uma vez se fazer presente entre nós. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, e que assim seja. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela presença de vocês e até mais. Tchau, tchau.